Olá, essa aula eu preparei com muito carinho antes de entrar exatamente nas leis herméticas, porque eu quero que vocês entendam um panorâmico histórico, tá? Para a gente ir lá no princípio de onde tudo começou e princípio dessa filosofia hermética, tá? Que rege, né? Que é o cerne, né? É o contraponto de tantas religiões, tantas filosofias e que inspirou homens grandiosos como Platão, Sócrates, trazendo leis, consciência, baseado nesses 7 princípios herméticos, tá? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês agora, para a gente entrar lá no início de onde tudo iniciou. Então, gente, olha só, tudo se iniciou no Antigo Egito. Bom, não é assim nenhum mistério para ninguém, nenhum desconhecimento que o Antigo Egito ele tem um mistério que envolve todo o panorâmico Egito. Quem nunca ouviu falar dos mistérios das esfinges, das pirâmides, né? E o Egito, nessa época, gente, ele era considerado uma nação muito próspera, né? De muita abundância, de muita riqueza, sabedoria. Tem escritos maravilhosos do Antigo Egito. E como vocês também já sabem, e como vocês também já devem saber, no Egito e nas pirâmides, envolto desse todo esse mistério, na realidade, eu quero que vocês saibam que as pirâmides elas foi construída matematicamente, né, alinhado com todo o cosmos. Por quê? Porque eles acreditavam com essa sabedoria hermética que os graus, né, a forma como foi construída a pirâmide era alinhamento direto com o todo, com Deus. Hermes Trismegisto, gente, tem pessoas, né, várias pessoas, fala que ele viveu, né, aqui na Terra. Outras pessoas falam que é simplesmente um mito. Outras diz que é somente uma consciência. Alguns falam que ele viveu entre 2.500 a 5.000 anos antes de Cristo. Porém, né, na Tábua de Esmeralda, que foi um dos conhecimentos mais antigos da humanidade, que é usado inclusive pelo cabala judaica, né? Ela, ela tem uma data mais ou menos de 35 a 50 mil anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando aqui de conhecimento antiguíssimos, certo? De conhecimentos que está fora até, né, do nosso entendimento, tá? Mas as pirâmides aí, ó, o Antigo Egito, ele era considerado uma nação tão forte, tão sábia, que tudo era envolvido dentro do Egito. As múmias, por que que as pirâmides foram construídas? Porque mumificava, porque eles acreditavam que futuramente os reis, os faraós, iriam ressurgir, né? Ia reviver. Então, os astrólogos têm uma influência muito grande nas pirâmides. Porque, gente, os astrólogos, eles ajudavam a estar definindo graus, definindo matematicamente, porque vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas a astrologia é uma ciência matemática, tá? Que alinha com todo o cosmos. E Hermes Trismegisto, gente, ele é um ser que ele foi considerado o pai da alquimia, da magia e da astrologia, fora muitos outros, né? Botânica, a ligação com a natureza. Então, conforme as aulas vai acontecendo, vocês vão entendendo, eu vou me aprofundando em cada item para que vocês entendam um pouquinho mais, tá bom? Então, Hermes é considerado 3 vezes mestre, 3 vezes grande, 3 vezes iniciado. Por quê, gente? Porque ele dominou as 3 sabedorias, os 3 estados de consciência: física, o mental e o espiritual. E quem domina essas leis realmente consegue a chave, os segredos do universo para transcender tudo e qualquer situação, porque se liga com um todo de uma forma reta, sem ter intermediários no caminho. Então você se liga com o todo, tá bom?
E ele era considerado, tá? Ele era considerado mensageiro dos deuses. Na cultura, né? Vamos trazer aqui um pouquinho da história para vocês entenderem. Na cultura egípcia, ele era considerado Deus Tote. Deus Tote é aquele que tem a cabeça do pássaro íbis com aquele bico bem fininho, sabe? Parecendo uma lua. Por quê? Tudo isso tem uma simbologia, tá? O biquinho bem fino, eles falam que é como se ele pudesse entrar com a sua sabedoria em qualquer lugar, até dentro de um formigueiro, escolher a melhor formiga, tá? Ou seja, dentro da inteligência, ele sabe caminhar dentro de uma inteligência, dentro de uma consciência, entender, ressignificar, escolher o melhor caminho, tá? Para quem gosta de astrologia, né? No caso, eu sou astróloga, né? Mercúrio é o deus da comunicação, é o deus em que liga o céu e a terra, a comunicação entre nosso ser pequeno e o ser divino, tá? Então, é o alinhamento reto com o divino em nós, ligado com o todo. Então, o deus Mercúrio significa essa comunicação reta e direta com o Pai. Também eu quero trazer aqui, olha, a consciência para vocês refletirem, pensarem, buscarem também, né? Ele foi considerado que ele nasceu a 3.000 anos antes de Cristo, porém a Tábua de Esmeralda, né? Os escritos mais antigos da Terra, inclusive usado pelos cabalísticos. Nessa tábua, que era de cristal esmeralda mesmo, da esmeralda diamante, que foi cravado escrito por pontas de diamante, que deixou várias instruções para a humanidade, mas várias instruções mesmo. Essa tábua de esmeralda, ela é datada, gente, pelos historiadores como 25 a 50 mil anos antes de Cristo. Existe aí uma incógnita, né? Uma incógnita muito grande, porque uns falam que ele viveu há 2 a 3, 5 mil anos antes de Cristo, e a Tábua de Esmeralda, que é uma das escritas mais antigas, está datada lá como 25 mil anos antes de Cristo. Então, sábios de toda a cultura, né, ia beber da fonte de Hermes Trismegistus. Eles iam lá tomar, né? Buscar da fonte todo o conhecimento, que depois, mais tarde, eles foram voltando para a própria cultura deles, né? Misturando com as culturas, mas tendo como base o hermetismo, que são todo esse conhecimento hermético, levado de boca de mestre para discípulo, de boca para ouvido. Então, gente, esses mestres saíram de tudo quanto é lugar. Por exemplo, os indianos, que mais tarde, os indianos foram buscar beber essa fonte, mais tarde, né, de uma parte se tornou mais esotérica, outra mais tradicional, que foi os Vedas e depois o hinduísmo. Mais para frente, outros mestres, como o pessoal da Pérsia, que foi lá, né? Mais para frente se transformou no sufismo, mais para frente o islamismo, né? Uma parte esotérica e outra mais tradicional, né? Sufismo, gente, é aquele do profeta, né? Do poeta Rumi, que tem uma saiona com chapelão, que eles ficam dançando, né? Em volta, porque eles acreditam que conforme eles vão dançando, eles vão se alinhando com o cosmo. Profeta Rumi, o poeta Rumi, ele tem poemas lindíssimos que ele fala que é o poema da alma para o universo, da alma para o cosmo. Eu adoro o poeta Rumi, né? E, e a parte esotérica das tradicionais sempre tem conflitos, né? O islamismo e o sufismo, eles batem de frente, assim como Grécia e Roma, que é o cristianismo, depois o gnosticismo, que é a parte esotérica do cristianismo, que na realidade batem de frente também, cada um buscando seus pontos de vista, cada um falando suas próprias verdades. Os japoneses chineses também foram beber dessa fonte, né? Que depois desenvolveu o budismo zen, o taoísmo,
né? E foram, né, como base de tudo isso, buscar na onde, gente? Olha só, dentro dessa base que eu estou trazendo para vocês, olha o poder que vocês estão tendo na mão agora. E daí, é, isso foi se transformando em religiões, apesar de que a base que Hermes sempre trouxe, sempre falou, que não era para se transformar em religião, porque era um patrimônio da humanidade todo esse conhecimento. Porque são as portas, as sete chaves do universo que abre a nossa consciência, né, interna para a ligação direta com o todo, que antes não era permitido a grande massa ter esse conhecimento. Por quê? Conhecimento, gente, é poder. Conhecimento, você toma o poder para si. E sempre, a vida inteira, né, a humanidade, ela é dominada, massacrada, escravizada por pessoas, né, de impérios, religiões, que vai colocando medo na grande massa, vai colocando insegurança, medo, porque medo, gente, é um sentimento que as pessoas dominam a humanidade, as pessoas se prendem pelo medo, né? Hermes trouxe isso para que a gente se libertasse desse medo. Mais para frente, né, vocês vão entender como cada lei ela é justa e clara, né? E são leis universais, que não tem meios termos, não tem meias palavras. O que é, é. E quando você entende dessas leis, não tem outra forma a não ser, né? Quando você se alinha com essas leis, não tem outra forma do universo trazer para você aquilo que você está alinhado, porque é lei. Olha a grandiosidade, né, e a oportunidade que nós temos a partir do momento que nós conhecemos essa chave e esses portais, porque a gente sai da escravidão de ser dominado por pessoas que detêm o poder e acha que pode dominar a grande massa, tá? Por isso que esse conhecimento ele é tão potente. Segundo Caibalion, que é um livro que eu vou chegar lá no final, que é onde eu tenho que eu tô como base aqui, trazendo, inclusive está aqui, ó, esse livro, né? Que é o meu livrinho de cabeceira. Nesse livro, né, ele fala que foi um livro escrito pelos iniciados, né, de Hermes, das escolas de mistérios, que a gente dá leitinho para os bebês e carne para os homens. O que quer dizer isso? Que quem está preparada para mastigar o conhecimento e a sabedoria, então é dado mais conhecimento. Se você está aqui hoje, é porque você já pode mastigar um pouquinho mais da carne da sabedoria. Porque para as pessoas que ainda não têm entendimento, então a sabedoria dá leitinho, ou seja, aquele mamão com açúcar, né? Mas para quem vai expandindo a consciência, você pode beber caldo mais grosso, começar a mastigar o conhecimento, ruminar, guardar e aplicar na sua vida. E com isso, gente, esse poder tão maravilhoso, ele sim é aberto para as pessoas, essa expansão de consciência para quem quer assumir responsabilidade, né? Autorresponsabilidade com a vida. Porque a hora que você começa a entender esses princípios herméticos, você sai do vitimismo, você sai da causalidade, porque você sabe que não existe causalidade, que é uma das leis que eu vou falar mais para frente. Você sabe que não existe vítima. Se nós estamos, às vezes, passando por determinadas coisas, nós estamos dentro de uma lei maior, uma lei imutável, tá? Então, só para a gente encerrar esse assunto, né? Todos esses sábios que vieram de todo o mundo buscar e beber da fonte, né? Levaram para suas culturas e transformaram no conhecimento que hoje dita várias religiões, hoje dita vários conhecimentos, né? Quem nunca ouviu falar dos Vedantas, a sabedoria dos Vedantas, né? A Caldeia, né? O povo da Caldeia, os sábios da Caldeia foram, inclusive que um dos contemporâneos é Abraão, que foi contemporâneo de Hermes Trismegisto, Trismegistus,
segundo a história, fala que Abraão aprendeu muito sobre esoterismo com Hermes. Tanto, gente, que hoje é reconhecido, inclusive nas religiões, Hermes, e todas as leis que todo mundo fala do ocultismo, né? Mas o ocultismo, como assim, não estão prontos para a humanidade. Então, é um conhecimento fechado, é um conhecimento para poucos. Então, se você está aqui, olha, considera um privilegiado, porque as portas do templo estão se abrindo para você, com esse entendimento, com esse novo conhecimento. A partir disso também, esses sábios começaram a escrever livros sagrados que regem até hoje, livros fantásticos. Física quântica, mecânica quântica, toda essa modernidade da ciência tem como base todo o conhecimento hermético. As religiões têm como base os conhecimentos herméticos. Só que não era interessante para as pessoas saberem, né? Hoje, então eu falo que o hermetismo é o contraponto de todas essas culturas, religiões, conhecimentos e filosofias. Grandes nomes usam, né? Como Platão, por exemplo, que era discípulo de Hermes, Carl Jung, Helena Blavatsky. Vamos lá, na nossa timeline, na nossa linha do tempo. O nascimento das grandes religiões como centro, né, que começou a comandar todo a história, né, Império Romano, que por conveniência da época foi liberado o cristianismo, né, para dominar a grande massa. Por quê? Porque através da fé cega se domina um povo, né? Um povo que não tem o poder de questionamento, né? Porque a fé cega ditavam regras, né? Foi onde, nessa época, que foi queimado livro sagrado, se perdeu muito nessa época, livros sagrados, foi a época que colocou o patriarcal, que a mulher não tinha direitos. Não, foi instalado ali o patriarcal. Foi ali também que foi construído esse Deus sentado no trono, condenando, né, os justos, condenando as pessoas que faziam coisas erradas, ou, ou salvando quem era de interesse da própria igreja. Ou seja, começou ali as grandes religiões que começavam a dominar a grande massa pela fé, pelo medo. Então, foi se instalar os dogmas religiosos. Porque a fé, quando ela não é compreendida, entendida, como hoje nós estamos buscando esse Cristo interno em nós, que a gente sabe que quando você domina esse Cristo interno em nós, nós podemos ganhar força e a gente sai do medo, né? E nessas religiões, gente, foram cometidos crimes de heresias, né? Que pega aí também na Idade Média, onde eram colocadas bruxas, onde era queimado bruxas, pessoas que consideravam alquimistas, né? Pessoas ligadas à natureza. Por quê? Porque hoje que a ciência prova que um chá tem o poder de cura, antigamente as senhoras, né, que usavam o chá e as ervas como cura, as curandeiras natural, as rezadeiras, que hoje se falam tanto, que hoje a gente dá muito valor às rezadeiras, curandeiras, as pessoas que usavam ervas para se curar, eram todas consideradas bruxas e era queimado na fogueira. Alquimistas, índios, as pessoas xamânicas ligadas, tinha esse contato com a natureza. Não podia se defender outras religiões, porque aqui era a grande religião queria dominar toda a terra. Foi essa época que também tivemos, nessa época da Idade Média, que tivemos os templários. Lembra dos templários? Em nome do Cristo, em nome do amor, se matava, feria muitos que não falavam o nome de Cristo. E hoje a gente sabe que existe uma consciência maior de que tudo está dentro do todo. Não importa, né? Se você é budista, se você é do cristianismo,
Não importa se a sua fé e a sua comunicação com Deus é única e reta. E através da religião se dominava a grande massa. Eles não permitiam o louvor a Deus à sua forma, porque você não tinha liberdade de expressão. Você era comandado por reis, rainhas, imperadores, as próprias religiões. Ou seja, por isso que foi se instalado e falado tanto, né, do ocultismo, que se fala até hoje, ocultismo, as pessoas, por falta de entendimento, elas colocam o ocultismo como uma coisa do diabo, uma coisa que, nossa, você é ocultista, você está praticando magia negra. Gente, não é nada disso. Porque você não era conveniente, não era nessas escolas. Imagina se você poderia ter liberdade de expressão, ter liberdade de falar sobre leis universais, sobre cura. Você não podia. Você era eliminado, queimado por crime de heresia. Às vezes a gente vê esses filmes que a gente vê, nossa, vai queimar só porque ela fez isso, né? Ou por aquilo outro. Se vocês vê filmes de antigamente, pessoas eram queimadas simplesmente porque desobedeciam uma ordem. E os religiosos da época manipulavam as pessoas conforme eles queriam, porque eles tinham o poder sobre o povo, dominando a fé, dominando a parte financeira. Os homens e mulheres, a humanidade era oprimida, oprimida. Daí, nessa época que surgiu o quê? As sociedades secretas, aquela turminha que ia para as cavernas, né, falar sobre todo, sobre Deus de uma forma mais expressiva. E por isso que nessa época se perdeu tantos textos sagrados. Por quê? As pessoas eram ensinadas de ouvido, de boca para ouvido, não podia se escrever, porque qualquer coisa era motivo para você ser queimada na fogueira. Qualquer coisa. Então, se ensinava os discípulos de boca para ouvido. E aí as pessoas colocavam aquelas capas para não ser reconhecido, porque eles tinham medo. Se eles fossem reconhecidos, eles eram torturados até a morte. Esses encontros secretos, esses encontros, né, ou às vezes à noite ou de dia, mas secretos, era fechado hermeticamente. Por isso que a filosofia hermética, ela tem esse nome, fechado hermeticamente, porque ninguém que era dessa discípulos, né, do hermetismo se abria. E hoje se sabe que maçonarias, escolas esotéricas, né, que hoje se fala em maçonaria, rosas cruzes, eubiose, toda a base é hermética, porque veio de tempos em tempos, que eram chamados de neófitos, aqueles homens que ouviam e ia passando para o próximo e para o próximo, até que graças a Deus chegou até hoje, até nós. Mas antigamente não se podia nem se escrever. Eram queimadas, gente. Pilhas e pilhas de textos sagrados que foi, às vezes, guardado, né? Às vezes não foram guardados. Muitas coisas que a gente tem hoje é porque teve esses homens que hoje a gente tem que reverenciar. Reverenciar por quê? Porque eles deram, né, a própria vida para defender uma filosofia. Assim como no cristianismo, homens e mulheres que deram a sua própria vida, né, para defender o cristianismo. Que muito do cristianismo, né, que o Cristo falava, Cristo para mim foi um grande alquimista, porque ele sempre falou que tudo que nós podemos, tudo que ele podia, nós também poderíamos fazer. Né? Ele ensinou a humanidade a despertar esse Cristo interno, que nós temos o poder interno. Conheça a ti mesmo e conhecerá todo o universo, conhecerá todo o céu. Gente, foi nessa idade que pessoas, né, como Giordano Bruno, que morreu,
queimado na fogueira por heresia. Giordano Bruno, ele era um frei, né? Um frei dentro do catolicismo, que ele conheceu os livros herméticos, corpos herméticos, né? Ele estudou toda a inteligência do cosmos. Então, ele foi condenado por crime de heresia, porque ele estudava esses livros sagrados, esses livros ocultos, e ele não se corrompeu com a verdade que ele viu e ele colocou dentro dele. Ele não se corrompeu por medo da morte. Tem a história dele, gente, que ele ficou trancado, ele começou, e a igreja ficou muito revoltada com ele, porque ele começou a dar aulas, né, desses livros sagrados dentro de faculdade, porque ele queria levar o conhecimento para toda a humanidade, né? Então, as faculdades que ele tinha abertura, ele levou esse conhecimento. Então, a igreja ficou revoltadíssima. Ele, inclusive, foi traído por um amigo dele, onde ele foi condenado e ficar trancado embaixo do mar, numa cadeia que não tinha como ele sair por anos e anos, porque eles queriam que ele se retratasse, mas ele não abriu mão daquilo que ele acreditava. E a hora que ele foi condenado, levaram ele para estar falando, né? Se ele se retratava com isso perante ele, perante as pessoas, ele falou, né? Perante o juiz lá, ele falou que jamais ele iria abrir mão do conhecimento dele e da verdade que ele acreditava. Giordano Bruno hoje tem uma estátua em Campo de Fiore da Itália com ele de capa de ocultista, tá? E não só ele, né? Jacques de Molay, que ele foi grão-mestre da maçonaria, ele descobriu as 7 leis da Cabala, ou seja, ele também, né, foi morto queimado, ele era um dos templários, ele saiu da igreja, né, porque ele começou, tem muitos templários na época que saíram da igreja, porque começou a conhecer todo esse conhecimento hermético, ou seja, toda a verdade acima das verdades que na época era conveniente. Porque as verdades de uma época depende também da conveniência de quem está ditando essas regras, tá? Então, Jacques de Molay, ele morreu queimado na fogueira. É, quem mais? Miguel Cervantes também, ele foi queimado pelo protestantismo, não era só o catolicismo que queimava, tá? Por que que ele morreu na fogueira, queimado? Porque ele começou a falar que Deus não era esse Deus cruel, que condenava e que julgava, que jogava fora aqueles que prestavam e salvava uns, né? Então ele também foi colocado à prova, né, de fogo e queimado. Ou seja, nessa época, né, se podia se falar muito pouco, porque era proibido. Então é por isso que hoje as pessoas falam de ocultismo como se fosse coisas, né, do diabo. E na realidade era oculto porque nem todo mundo tinha o poder de ficar sabendo, tinha a oportunidade de ficar sabendo, porque não eram ensinamentos proibidos. E depois veio a Idade Média, foi considerado a idade das trevas, porque era tudo muito escuro, era tudo muito fechado. Depois veio o Renascimento, né, o humanismo, onde teve toda uma expansão, tá? E nessa época do Renascimento, do renascentista, né, do humanismo, na realidade foi começando a abrir, foi começando a ter uma expansão de consciência. Foi onde as pessoas poderiam comunicar com mais facilidade, com mais liberdade de expressão, tá? Foi através a expressão podia ser através da arte, através da música, da dança, né? Onde as pessoas começavam a poder ter um pouquinho mais de conhecimento, que foi, tanto que é considerado a época da luz, né? A época em que podia se enxergar as coisas com mais clareza. Tá? Inclusive, gente, foi a época que a ciência começou a apurar mais conhecimento, ter mais cura,
nas doenças, né? Porque podia fazer pesquisa, podia usar ervas, podia usar tecnologia, que ainda não era tanto na época, mas podia fazer, vamos supor, pesquisas profundas para a cura das pessoas, podia usar a arte como expressão. Foi quando Leonardo da Vinci desenhou o homem vitruriano, que hoje é símbolo também da alquimia, desse poder alquímico interno do homem com o cosmos. Foi quando a arte paganista, não tem só arte cristã, mas teve a arte do paganismo, que na realidade só é uma outra forma de adorar a Deus. Porque como Cristo fala que para chegar na montanha, né, existe vários caminhos. A casa de meu pai tem muitas moradas. Então, não existe uma verdade absoluta. Vocês vão ver isso dentro de uma lei, né? Não existe apenas uma verdade absoluta. As leis são imutáveis, mas você pode chegar até Deus através de vários caminhos. Seja então através do cristianismo, do budismo, do sufismo. Porque o que é importante é esse interno que você se desenvolve em relação ao todo. Essa ligação com Deus através do seu interno, através da natureza das coisas, né? A alquimia fala muito da ligação dos elementos, fogo, terra, água, ar, tudo dentro da gente, né? Então foi começando nessa época falar que é a época de luz. Por quê? Porque o homem estava começando a ter uma outra abertura. Foi quando as pessoas puderam ter acesso a livros, ter acesso a conhecimento. Michelangelo, ele fez aquela arte, né, de Adão, que é o homem que toca a Deus, uma famosa, né, aquela arte famosa que o Deus toca o homem como um ser, né, que o homem pode elevar e tocar fazer essa comunicação direta com Deus. Então foi abrindo um pouco mais e todo o conhecimento foi emergindo devagarzinho. E depois no século XIX, que é o cultismo, que vocês viram um desenho, ahn, a abertura dessa nova consciência, tá? Então aí também veio vários ocultistas trazendo a boa nova, né? Como Helena Blavatsky. Na realidade não era fácil, mas já estava tendo uma abertura maior, né? Inclusive Helena Blavatsky fala que o hermetismo ele pode colocar de 7 formas diferentes de se explicar nos estados de consciência do ser humano, que foi uma grande ocultista. Alon Léo, um outro ocultista famosíssimo. Carl Jung, que hoje é a base da psicologia. Carl Jung, Alon Léo, Helena Blavatsky, Platão, Sócrates, todos esses ocultistas trazendo para nós, né, tantos conhecimentos que antes estava apenas guardado as 7 chaves, hermeticamente guardado. E foi no ano de 1908 que 3 iniciados, né, escreveu o livro Kybalion, né? Aqui está falando, né, que esses 3 iniciados não citam o nome, que foram homens, né? Que eu falo que a gente tem que reverenciar esses homens, porque eles não estavam atrás de fama, nem de reconhecimento social. Eles nem nos colocaram o nome deles, mas ele trouxe um legado muito grande que hoje é considerada a base para muitos estudos, né? Esse é um livrinho, gente, que vale a pena você ter, ler, reler, reler de novo. E cada vez que você vai lendo, você vai trazendo conhecimento, a própria leitura, a nossa própria consciência, que é aquilo que eu acredito que nós já temos interno, ele vai trazendo uma abertura muito grande, tá? Então você lê, e quando você lê pela 5ª vez, 7ª vez, na realidade nunca vai ser a mesma coisa, porque vai expandindo a sua consciência, vai trazendo um outro olhar. Então meditem sobre tudo isso que vocês aprenderam hoje. Começa a ler o livro,
né? O Caibalion, tudo que eu falei está na introdução desse livro, é muito importante, a maioria das pessoas pulam as primeiras páginas, mas nesse livro é muito importante que você leia, entenda, compreenda, para assimilar dentro de você esse conhecimento. Pro mesmo livro. Tanto é que eu tenho esse livro aqui, gente, eu vou grifando. E daí, muitas vezes, às vezes a gente lê, fala, nossa, não tinha entendido isso dessa forma, tá? Por quê? Porque vai se expandindo a nossa consciência e nós estamos num plano de evolução muito grande, do qual todo esse conhecimento ele está interno, né? Mas de tempos em tempos vem pessoas, homens que vem e quebra regras, tira um pouquinho do véu, do véu que cobre a nossa, né, os nossos olhos, a nossa consciência. Helena Blavatsky tem um livro muito bacana que é o Véu de Ísis, que vai falando desses véus que a gente vai tirando, né? Porque nós somos como uma casca de cebola, a gente tira uma parte, adere, depois tira uma outra parte, vai aderindo, assim como o universo, que tem várias camadas, várias dimensões, vários. Por isso que eu falei no início da aula que não existe tempo e espaço, mas que eu trouxe de uma forma linear, apenas para vocês entenderem de que forma tudo se iniciou, qual é o processo, né, da evolução humana. E esse conhecimento era guardado apenas para poucos. Então, em 1908, esses 3 iniciados, né, chama o Caibalion. Lembra que eu falei que, acho que foi o Jacques de Molay, que ele, através das 7 leis Cabala, não é à toa, né, que deve ser alguma coisa tem a ver, né, com o Caibalion, que ele veio e trouxe a luz para gente. Tá? E trouxe não só a luz, né, gente? Eu falo que essas leis, esse conhecimento, eles abre chaves internas dentro de nós que jamais serão fechadas novamente. Eu sempre costumo, depois que você expande, você não regride mais, não tem como. Mesmo que você fique cega, aquele conhecimento, ele já tomou conta de você. Você enxergou a verdade. E um passinho de cada vez. Lembra daquela frase que o Caibalion fala aqui? Leite às criancinhas e carne para os homens. Conforme você vai amadurecendo no campo espiritual, no campo emocional e evolução